Olá, pessoal. Eu sou a professora Riviane Belchior e nós vamos agora iniciar a aula sobre introdução à contabilidade. Mas antes quero parabenizar vocês pela escolha da nossa instituição como parceira na construção da tua carreira profissional. O que nós podemos falar sobre a nossa disciplina? Ela, na verdade, é uma contextualização de todas as áreas contábeis, onde nós vamos iniciar para você a apresentação dos nossos termos técnicos, dos princípios que nos regem, das normas, né, das regras que normatizam a confecção, o registro, tá, e o transporte das nossas informações. Ou seja, não é só importante nós observarmos como a movimentação ocorre, mas o registro dela e onde nós apresentamos. Então, é sobre isso que nós vamos falar na aulinha de hoje. Os assuntos abordados serão a relação da contabilidade com as demais ciências, os princípios que regem a captura das informações contábeis, o exercício social, ou seja, a nossa periodicidade, e vamos abordar também patrimônio, que é o objeto de estudo da contabilidade básica ou introdutória, e alguns conceitos acerca de capital. Bora iniciar? A importância da contabilidade na gestão empresarial. Hoje nós temos uma grande parceira, tá, na gestão empresarial, que é a tecnologia. Por meio dela, tá certo? Muitas organizações elas têm crescido, têm se desenvolvido, mas também têm aumentado a sua complexibilidade. Consequência supernatural, tá certo? Que à medida que elas fiquem cada vez mais complexas, não só em termos internos, né, mas em termos externos também, ou seja, no macro ambiente, é supernatural que haja uma necessidade cada vez maior da organização das informações contábeis. Ou seja, que as informações elas sejam realmente utilizadas na tomada de decisão na época certa e pelas pessoas corretas. Por ser gerenciada de maneira eficaz, as empresas elas precisam, tá, de sistemas de informações. Nesse sentido, a contabilidade ela deve estar apta para auxiliar a administração não apenas na normatização dessas informações, na legislação delas, mas também refletindo o valor econômico do produto ou do serviço pelo qual ela foi criada. Buscando um diferencial competitivo, as empresas elas têm investido, né, cada vez mais em meios que ofereçam informações estratégicas a fim de possibilitar tomadas de decisões mais seguras e de forma proativa. A contabilidade ela é alimentada diariamente pelas transações realizadas. Transações do tipo que compra, prestação de serviço, venda, captura dessa venda, né, amortização dos gastos, transações, investimentos realizados de forma operacional ou não. Então, todas as atividades diárias, tá, elas são alimentadas, né, elas são registradas pela contabilidade. Conceitos e funções. Bom, a contabilidade ela é encarada como uma ciência e que tem por objetivo o estudo das variações em termos quantitativos e em termos qualitativos ocorridos, ou seja, as variações ocorridas aonde? No patrimônio das organizações. Ela é considerada uma ciência social, pois o homem, a ação do homem, ela gera modificações nesse fenômeno patrimonial. Por ser apresentada como uma ciência que tem como função apurar o resultado, ou seja, se houve lucro ou prejuízo, controlar o patrimônio, se ele aumentou ou diminuiu, e gerar uma informação que quantifique, tá, a tomada de decisão. Todas essas informações elas são registradas em forma de relatórios, tá, que são os relatórios contábeis, que são os demonstrativos, né? E através desses demonstrativos são analisados os resultados e a partir deles são tomadas decisões em relação aos acontecimentos futuros. A contabilidade é, sim, responsável pela escrituração, ou seja, registro
e a apuração dos resultados. Então, de forma proativa, né? Qual é a nossa sequência? Coleta, registro, tá? E apresentação das informações. Registro aonde? Nos relatórios e apresento para quem? Para os usuários, sejam os administradores, os investidores, bancos, governos, clientes, concorrentes, tá? Fornecedores. Então, todo esse pessoal nós chamamos de usuários. Ou tem outra nomenclatura bem mais atual, que são os stakeholders. Como a gente falou há pouco tempo, usuários internos são aqueles que influenciam e são influenciados de forma direta. Externos influenciam e são influenciados de forma indireta. Ou seja, eles se concentram nos aspectos mais genéricos. Já os internos, eles se valem de informações mais aprofundadas, mais específicas, certo? Acerca do ciclo operacional da organização. Alguma história da nossa contabilidade é que em 15 de dezembro de 1976 foi aprovada a Lei 6.404, Lei das Sociedades por Ações, né? Dando início à nova fase da nossa história, criada devido à necessidade de aprimorar a quantidade e a qualidade das informações, facilitando o conhecimento e a análise da situação financeira da empresa. Em 97, essa lei sofreu a sua primeira alteração, também registrando, né, a Lei 6.385/76, seguindo tendências do movimento de governança corporativa que começou a ter ganho de força aqui no Brasil. Em 2001, foi promulgada a Lei 10.303, onde principalmente a sua principal mudança foi assegurar alguns direitos de acionistas, tentando, né, na tentativa de atrair investimentos para o mercado de capitais, e também foi promulgada a Lei 11.638, levando em conta a nova realidade econômica do nosso país, do mundo, com economias globalizadas, mercados abertos ao fluxo de capital estrangeiro. Relação da contabilidade financeira, custos e gerencial. Bom, contabilidade financeira é essa que nós acabamos de apresentar para você, ou seja, ela é empenhada em fornecer informações financeiras para uso interno e externo, realizando registros de mudanças ou alterações quantitativas e qualitativas no patrimônio. Quando a gente fala de patrimônio, a gente está falando aí sobre os ativos, passivos e patrimônio líquido, tá? O foco dela são usuários internos e externos, ou seja, ela apresenta os demonstrativos contábeis, financeiros, tá, e econômicos da organização. Custos é aquela preocupada mais com os usuários internos, ou seja, aqueles que tomam decisões estratégicas acerca do produto. Então, para isso, eu tenho que ter na manga, né, como coringa, o custo do produto ou do serviço que mantém a empresa. Então, ela se preocupa com a rentabilidade, ela se preocupa com a margem de contribuição de cada produto, tá? Análise de gastos de produção, para fins de planejamento, controle, avaliação, tomada de decisões. Os resultados dessa análise eles servem como subsídios para uma gestão cada vez mais eficiente. Contabilidade gerencial é aquela que fornece os dados para comparações, elaboração de orçamentos, delimitando o ponto de equilíbrio, mix de produto, correta definição de preços e até mesmo definição de metas e objetivos estratégicos, táticos e até mesmo operacional de cada organização. Então, a contabilidade gerencial é aquela, assim como a de custos, voltada para os usuários internos, ou seja, quem compete a gestão da empresa, tá? E ela é encarada como uma macro das contabilidades, porque ela vai prospectar dados de finanças, de custos, né, tributário, e ele vai apresentar isso em forma de relatórios. O grande diferencial deles é que os relatórios não têm normas técnicas, não tem regras, ele é completamente flexível e adaptável ao tipo de organização. O intuito dele é fazer a informação chegar a quem ele é de direito, seja no nível estratégico, no tático ou até mesmo no operacional. Por meio de quê?
nós fazemos essa escrituração das informações, nós temos algumas técnicas. A primeira delas é informando, né, ou registrando cada fato, cada ato administrativo, na data em que ocorreu, a conta que será lançada, ou seja, se for uma compra, se for uma venda, se for um investimento, se for uma aplicação financeira, o valor, tá certo? E o histórico. Quando, de quem, como. Então, são informações imprescindíveis que eu tenho que ter para fazer o registro das movimentações financeiras. 2. Onde a gente registra isso? Como a gente já tinha falado anteriormente, nos demonstrativos contábeis. Certo? As principais demonstrações é o BP, balanço patrimonial, e a DRE, demonstração de resultado do exercício. Temos apenas essas? Não, temos bem outras. Né? Nós temos a DVA, que é a demonstração do valor adicionado do produto. Temos o DFC, que é a demonstração do fluxo de caixa, ou seja, você vai demonstrar aí tudo que entrou, tudo que saiu, e se o seu saldo, né, no caixa ele é positivo ou negativo. Nós temos a auditoria, que é uma técnica que comprova a exatidão das demonstrações, dos lançamentos, o correto lançamento, nas devidas contas, certo? Temos análise de balanço, que é quando a gente faz o acompanhamento na evolução dos números, principalmente a nível de projeção, de comparação dos dados, né? Se a empresa ela cresceu nos últimos 6 meses, se ela diminuiu nos últimos 2 anos, se a participação dela no mercado aumentou, tá? Aí nós temos também aí outros indicadores de lucratividade, rentabilidade e de endividamento. Consolidação do balanço é quando nós temos um grupo, onde nós vamos fazer aí a análise de todo o grupo, da matriz, das filiais, e a gente faz a consolidação dessas informações para avaliar a empresa como um todo, certo? Então, como ele diz aí, é por meio da consolidação que se torna possível constatar a situação econômica e financeira de todo o grupo analisado. Princípios da contabilidade. Nós vamos apresentar para vocês 6 princípios. Competência, registro pelo valor original, entidade, continuidade, oportunidade e o princípio da prudência. Bom, vamos começar com o da oportunidade. Ele estabelece que as informações contábeis, eles devam ser conhecidas integralmente, tá? E no exato momento em que ocorreu. Ou seja, não tem achismo, tá certo? Ocorreu um fato que gerou uma determinada conta, tá? Ele deve ser registrado da forma da sua ocorrência. Prudência é quando eu tenho um certo grau, um critério, né, para reconhecer o acontecimento ou o fato. Normalmente, né, ele diz aí para utilizarmos o menor valor para o ativo e o maior valor para o passivo e o patrimônio líquido. Ativos são as nossas aplicações. Normalmente a gente tende a fazer o contrário, né? Quando se fala em pagamentos, por exemplo, eu paguei 1.000 e pouco, recebi 2.000 e pouco. Então, normalmente você tende a valorizar o ativo, né? Ou seja, aumentar o ativo e a diminuir o passivo, as dívidas. Ele pede para você fazer justamente o contrário, para você não ter grandes surpresas, né? Continuidade é aquele que considera que a empresa ela vai durar por um certo tempo indeterminado, até que se prove o contrário. A gente verifica se a empresa ela está ativa ou não, através de uma consulta simples lá no site do Sintegra. Entidade, ele sugere que façamos, né, a segregação, a diferenciação do capital da empresa versus o capital dos sócios. Competência, ele estabelece algumas regras para lançamento, ou seja, na ocorrência do fato, independente dele ter sido pago ou não, deve-se fazer o lançamento. E princípio de custo com base de valor é quando eu faço o registro do bem pelo valor de aquisição. Não pelo que ele vale no mercado ou pelo que eu possa conseguir com ele, mas pelo valor que de fato eu paguei para tê-lo comigo, certo? Esses são alguns dos princípios que regem as normas contábeis, certo? Eles foram instituídos, eles não são passíveis de contestação, mas sim de adoção. E como a gente estava falando anteriormente,
né? A observância dele é obrigatória e ele constitui uma condição de legitimidade das normas brasileiras de contabilidade, NBC. Passando adiante, a gente vai iniciar agora falando um pouquinho sobre patrimônio. Né? Muito tem se falado na observância, nas variações, no registro das movimentações do patrimônio. Mas patrimônio, o que exatamente significa essa palavra? É o conjunto de bens, direitos e obrigações vinculados a uma pessoa ou a uma entidade. É o objeto de estudo da nossa contabilidade. Os bens e os direitos constituem a parte positiva, chamada de ativo, e as obrigações representam a parte negativa, chamada de passivo. Bens, nós temos alguns tipos de bens, trouxemos aí para vocês algumas classificações, quanto a tangível, né? Quanto à forma física, nós temos os tangíveis e intangíveis, ou seja, quem tem forma física, quem é palpável, veículos, imóveis, estoques, tangíveis. Quem não é, patentes, marcas, propriedades científicas, títulos, né? Intangíveis. Quanto à locomoção, móveis e imóveis, aqueles que são vinculados ao solo, prédio, edifícios, né? Imóveis. Os que não são, máquinas, equipamentos, veículos, mercadorias, móveis. Quanto a bens que representam recursos financeiros, nós temos os numerários, consumo, uso, transformação, venda e renda. Consumo são aqueles que não duráveis, serão consumidos em um intervalo de tempo, material de expediente, material de limpeza, ou seja, eles têm um tempo certo, né? Duram 3 meses, 6 meses, 1 semana, dependendo da periodicidade da aquisição. Uso são aqueles que vão ficar conosco durante vários exercícios sociais, um veículo, uma máquina. Transformação é aquele que sofre agregação, matéria-prima, por exemplo. Venda é o motivo pelo qual a nossa mercadoria, ou seja, a nossa empresa existe. Então, pode ser aí a mercadoria. E renda são aqueles investimentos pela entidade, né, feitos em bens que não vão ficar conosco na atividade operacional. Ou seja, a gente não compra para usar. Aluguel de um terreno. Quando eu não comprei o terreno para expandir a sede da empresa, mas para ter uma rentabilidade sobre ele. Direitos. Bom, quando a gente fala de direitos, né, posso dizer que são os recursos que a empresa tem a receber e que geram benefícios presentes ou futuros. É o poder de exigir alguma coisa. Os direitos, eles decorrem, na sua maioria, da atividade operacional, como uma venda a prazo e ainda não foi recebida. Ou seja, são representados por títulos, por documentos, ou seja, que a empresa tem a receber, tá certo? Em troca da entrega do bem ou do serviço. Então, por isso que a gente fala que são direitos a receber. Primeiro eu prestei um serviço, ou eu fiz a entrega de uma mercadoria, e eu estou agora esperando resgatar esse recurso. Como exemplos, nós temos duplicatas, faturas, nota fiscal, nota promissória, né, conforme aí o caso. Obrigações. Representa valores que a empresa, ao contrário agora, né, tem a pagar. Então, quando eu faço uma compra a prazo, tá certo? Quando eu faço um empréstimo, financiamento, então eu assumo a obrigação com alguém. Ou seja, com terceiros. Pode ser um fornecedor, pode ser um banco, pode ser um governo, pode ser um funcionário. Essas obrigações, elas dividem-se em exigíveis e não exigíveis, de acordo com a periodicidade para liquidação ou pagamento. A apuração desse patrimônio, ele se faz de forma efetiva na medida em que nós mensuramos a riqueza, tá, operacional. Ou seja, o patrimônio líquido, ele é uma figura do lado positivo, aliás, do passivo, né, em virtude do capital pertencer aos proprietários da empresa. Quando a gente divide em ativo e passivo, o passivo ele é responsável pela entrada, pelas origens de capital. Passivo circulante e não circulante é quando esse capital vem de fora, ou seja, a gente chama ele de capital de terceiro. E o patrimônio líquido, apesar de estar no passivo, ele é o capital próprio. Mas por que ele está na conta de passivo? Porque ele configura também uma origem de capital. Já o ativo, tudo que está no ativo são aplicações feitas com esse dinheiro. Por isso que
símbolo da contabilidade, ele é uma balança, porque tem que estar equilibrado o que entrou versus o que foi aplicado. Ou seja, o ativo tem sempre que bater com o valor do passivo, certo? Principais elementos do patrimônio líquido é o capital social, lucros, reservas, ações de tesouraria e ajustes de avaliação patrimonial. Nós temos aí, vamos começar falando sobre o capital, né, que é o principal elemento do patrimônio líquido, e nós temos algumas expressões, né, que têm significados parecidos ou semelhantes. Então, o capital social é aquele investimento inicial feito pelos sócios no momento da constituição, é o capital integralizado, é aquele que já faz parte do patrimônio da empresa. Capital subscrito é aquele que foi acordado, né, que foi averbado. É aquele, por exemplo, um cheque pré-datado, foi acordado o pagamento daquilo, mas ainda não foi efetivado, certo? Como uma nota promissória, um boleto. Então, eu tenho isso daqui para receber, mas ainda não recebi. Então, isso se chama de capital subscrito. Capital próprio é a mesma coisa de capital social, ou seja, é aquela parte, né, da riqueza líquida, ou seja, já está líquida lá, está na conta, né, e está à disposição dos proprietários. É a soma do capital social, mais as variações, mais os lucros, mais as reservas, ou seja, é tudo que já pertence ao patrimônio líquido da empresa. Capital de terceiros é quando nós falamos, né, anteriormente, ele é constituído pelo passivo, que pode ser o passivo exigível e o não exigível. Total à disposição da empresa é semelhante ao valor total do ativo. E capital autorizado corresponde à soma que pode ser adicionada ao capital social, determinado pelo Conselho de Administração da empresa. Ou seja, está autorizado a fazer investimentos, pagamentos, compras, né? Ou seja, ele está aí completamente à disposição. As equações do patrimônio líquido, nós temos aí uma situação superavitária, quando o ativo for igual ao passivo, mais o patrimônio líquido. Quando o ativo for igual ao patrimônio líquido, ou seja, não tiver nada de passivo, nós dizemos aí que o passivo é igual a zero. Ativo é igual a passivo, sendo patrimônio líquido zero, nós temos uma situação de nula, ou seja, eu não devo nada, mas também não sobra nada. Mesmo que eu tenha o ativo adicionado ao patrimônio líquido, é igual ao passivo, ou seja, o meu passivo ela está em solvência, o ativo ele não é suficiente para fazer o pagamento ou a liquidação de todas as nossas dívidas. Então, eu tenho os três estados. Superavitário, quando o ativo for maior que o passivo. Nula, quando o ativo for igual ao passivo, ou seja, eu pago tudo, mas não sobra nada. E quando o ativo for menor que o passivo, aí eu tenho insolvência, ou seja, meu passivo ele cobre todas as minhas aplicações e ainda não dá para pagar tudo. Aí eu chamo isso de estado negativo ou de insolvência. Na questão da apuração de resultados, né, estamos bem pertinho do fim. Nós temos aí, quando a gente fala de apuração de resultados, né, de forma bem simplificada, eu estou querendo saber se a empresa teve lucro ou prejuízo, certo? Ou seja, a apuração do resultado ela é uma demonstração contábil que cruza receitas, custos, gastos, despesas, né? E tem o objetivo de determinar, dentro de um determinado período, que normalmente é um exercício social, nós temos essa convenção dela ser apurada a cada 12 meses. Né? A cada 12 meses nós temos um exercício social. Então, dentro desse período, né, qual foram as nossas operações, qual foi o resultado das nossas operações, se foi lucro ou prejuízo. Então, nós temos as contas, nós vamos pular essa parte, porque eu quero chegar para você até o resultado. Nós temos vários tipos de receitas, nós temos os custos, mas o que a gente quer apresentar para vocês é o elenco das nossas contas. Todo esse material vai estar disponível para que você possa fazer consulta, mas de forma bem resumida, a nossa apuração de resultados ela é essa aqui, ó. Ela é sempre realizada no sentido dedutivo, ou seja, vem no vertical, de cima para baixo. Se você observar as contas que são dedutoras, elas estão entre parênteses. Por quê? Porque na contabilidade, as contas negativas, elas aparecem, tá certo? Entre parênteses para indicar que essa conta ela está deduzindo da seguinte.
Ou seja, nossa receita bruta é toda a nossa venda bruta daquele produto. Só que nós temos algumas deduções, por exemplo, um imposto, um frete, tá certo? Uma devolução, caso haja, um abatimento, um desconto concedido. Então, isso eu chamo de dedução da receita. Então, minha receita líquida foi essa. Dessa receita líquida, eu vou fazer a apuração de quem? Eu vou fazer a dedução do custo da venda. Ou seja, o valor que eu paguei pelo produto que gerou aquela receita. Receita líquida menos o custo do produto, eu tenho um lucro bruto. Desse lucro bruto, eu vou tirar as despesas operacionais, que são as despesas que mantêm a minha empresa funcionando. Nós temos 3 categorias, que são as despesas administrativas, nós temos as despesas comerciais e nós temos as despesas com finanças. Após a dedução desses 3 tipos de despesas, nós temos o lucro operacional, ou o resultado líquido, né? Aí nós temos despesas e receitas não operacionais, que são as despesas e receitas ocorridas dentro daquele exercício, mas que não estão relacionadas à atividade principal. Por exemplo, nossa atividade principal na Uniateneu é o serviço prestado com a educação. Mas nós temos alocação, por exemplo, de espaço para treinamento, nós temos aí um curso de extensão, nós temos outras atividades que são realizadas, né? E que não é a nossa atividade principal, mas que gera custo e gera receita. Então, tudo isso tem que estar registrado na apuração de resultados, ou seja, a demonstração do resultado do exercício. Tudo isso antes do imposto de renda. Nós temos a parcela a ser deduzida, que nos cabe para fazer a dedução, participações ou doações, caso nós temos, e encontro do resultado líquido, certo? Então, os slides anteriores, eles apresentam as definições de cada uma dessas contas e alguns exemplos, mas a montagem, tá, é dessa seguinte forma. Então, é sempre no sentido dedutório, né, ou seja, o sentido vertical, e o elenco de contas, basicamente, são esses. Aí eles vão ter suas ramificações, como no caso das despesas operacionais, lembrando que toda dedução, que são essas continhas de preto, você tem que colocar entre parênteses para identificar que ela, né, que essa determinada conta está sendo deduzida da posterior, certo? Então, o resumo disso é a apuração dos resultados, ou seja, na DRE. Ó, como eu disse para vocês, cada uma dessas contas, elas estão sendo explicadas, né? Estão sendo especificadas nos slides anteriores, certo? Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem estar consultando o material. Esse material aqui de apresentação dessa aula vai ficar disponível para vocês fazerem consultas, tá certo? E para a gente finalizar a aula, eu queria apresentar esse quadro aqui para vocês. Por quê? Porque aqui é quando os dois demonstrativos, né, as duas informações, elas se cruzam. Porque nós temos 2 grandes grupos de contas, que é o grupo de contas patrimoniais, ou seja, se o meu ativo, se o meu passivo, se a minha aplicação é mais por bens móveis ou imóveis, tá certo? Se as minhas dívidas são de curto prazo, são de longo prazo. Então, são grupos de informações patrimoniais. Mas tudo começa com a apuração do resultado. Se eu tive lucro líquido, né, ó, conforme o número 1, ou seja, se eu tive lucro, eu posso transferir esses lucros, pessoal, uma parte para a empresa para fazer o reinvestimento e uma parte para os sócios, através dos dividendos. Então, eu tenho um demonstrativo para informar o que foi que eu fiz com o lucro da empresa. Então, se esse lucro, tá certo? Ele foi destinado a uma parcela para os sócios, né? Ou seja, 30%, 20%, eu tenho que ter informado isso lá no meu contrato social, na hora da constituição da empresa. Ó, 10% ou 20% da apuração do resultado é destinado aos sócios. Então, eu vou demonstrar isso na DLPA, vou fazer a retirada que coube, né, a cada investidor. O restante, eu tenho a possibilidade, ou eu posso fazer a canalização desse lucro. Ele vai lá para o patrimônio líquido, como eu tinha falado para vocês, o patrimônio, né, ele é constituído de um grupo de ativos, que são as aplicações, e o grupo de passivo, que é por onde entram os recursos dentro da empresa. Quando vem de fora, ou seja, que é empréstimo, financiamento, a gente chama de capital de terceiro, porque eu bati na portinha de alguém, bati na portinha de um banco, né, de uma credora, certo? Então, de uma instituição financeira. E se for de alguém,
eu pego capital de terceiros, mas eles entram através do passivo. Se foi do meu próprio bolso, ou seja, se o lucro foi do exercício anterior, lucro de quem? Das atividades da própria empresa, então eu não pedi nada para ninguém. Eu peguei uma sobra de capital e fiz a integralização dela. Comprei máquinas, eu coloquei como capital de giro, eu comprei mercadorias à vista, não sei. Se entrou recurso, tá? Ele entra através do patrimônio líquido, que é constituído de capital próprio. Uma vez constituído o patrimônio, né? Ou seja, a entrada de capital, ele vai para onde? Ele vai lá para o ativo. Se entrou dinheiro, você vai mostrar para mim lá no ativo o que foi que você fez. Ah, eu comprei uma máquina, comprei um terreno, professor, para fazer a expansão da minha sede. Ah, eu comprei veículos para aumentar a minha frota de logística, de entrega, né? Minha frota comercial. Ótimo, muito bacana. Mas eu tenho que saber qual foi a origem desse recurso. Se você pediu a alguém, ou seja, capital de terceiros, ou se veio da própria empresa, capital próprio. E quando entrou, qual foi a finalidade que você elencou. Ou seja, você vai mostrar para mim através da aplicação de recursos. Então, é no momento em que eu encontro dos dois grandes grupos, tá? Grupo de contas patrimoniais versus grupo de contas de resultado. DRE é responsável pelo grupo de resultado, patrimônio líquido ou balanço patrimonial, grupo de contas patrimoniais. Então, nisso é que constituímos as nossas principais atividades. Enquanto contabilidade básica ou introdução à contabilidade é para a gente estudar o fluxograma dessas informações, né, a execução dessas transações e mais do que isso, o registro dela nos demonstrativos corretos, tá certo? Nas contas corretas. Então é para verificar a exatidão desses lançamentos que nós fazemos ou temos aquela técnica que nós falamos anteriormente, da auditoria, para fazer a checagem, né, a observância se a gente está cumprindo ou não os princípios, as normas, né, da contabilidade. Ok? Então, qualquer dúvida, vocês podem estar se dirigindo, pessoal, ao material, aos tutores da disciplina, eles estão lá disponíveis para sanar as dúvidas de vocês. Então, desejo a todos bons estudos e até mais.